Oi, nono ano. Hoje nós vamos estudar como os vegetais obtêm os elementos necessários para se desenvolver. O capítulo 5 do nosso livro, página 351. Nos capítulos anteriores, nós estudamos o que é a biologia e a importância da biologia para a sociedade, quais são as questões mais essenciais no estudo da biologia, as descobertas. Nós falamos também um pouquinho sobre o reino das plantas. E agora nós vamos falar como os vegetais, algumas plantas, elas realizam a fotossíntese e quais as etapas da fotossíntese. Nós aprendemos que todo o ser vivo ele é formado por célula. No interior da célula ocorrem diversas reações químicas, que é o que nós chamamos de metabolismo. E os indivíduos eles também precisam se reproduzir. Como no capítulo anterior falamos sobre o reino das plantas, vamos estar focado nele. Nos organismos eucariontes, a fotossíntese ocorre no interior dos cloroplastos, das algas e dos vegetais, e nos procariontes, no citoplasma das cianobactérias. Os cloroplastos, eles armazenam, além da clorofila, que é aquele pigmento verde normalmente das plantas, eles têm outros pigmentos acessórios fotossintéticos, como os carotenoides, que junto esses pigmentos eles absorvem a luz do sol e dão início à fotossíntese. A fotossíntese é uma reação química anabólica que envolve o consumo de gás carbônico, CO2, de água, que é o H2O, na presença de luz, resultando na síntese de glicose, C6H12O6, e na liberação de oxigênio, que é o O2. Essa equação química está representada aí em cima na figura. Vale ressaltar que quando eu digo reação química anabólica, eu estou me referindo à reação que conduz à união de moléculas maiores e mais complexas a partir de moléculas menores e mais simples. É o contrário do catabolismo, que quebra essas substâncias. Como as plantas elas absorvem essa energia luminosa? A energia luminosa ela é captada pelos pigmentos fotossintéticos, principalmente pela clorofila. Toda planta possui as moléculas de clorofila A associadas a moléculas de clorofila B. Vocês podem se perguntar por que existem dois tipos de clorofila, a clorofila A e a clorofila B. Para entender isso, eu vou explicar como que a luz se propaga. Ela se propaga por meio de ondas eletromagnéticas. A nossa visão, ela capta os comprimentos entre 400 e 500 nanômetros, mais ou menos, que formam as cores entre o violeta e o vermelho. Somente observamos as cores totais quando a luz branca atravessa um prisma e se decompõe em várias cores, como ocorre no arco-íris. É por esse motivo que cada molécula de clorofila é capaz de captar a luz solar em um comprimento de onda distinto. Como a fotossíntese depende da intensidade luminosa, quanto maior for a variedade de pigmentos, maior será a quantidade de luz absorvida pelaquela planta. A fotossíntese ela é dividida em etapas. Em duas etapas, a fotoquímica e a química. A fase fotoquímica é aquela que ocorre nos tilacoides, na figura representado por granum, onde libera O2 e recebe H2O. Sendo assim, vamos pela etapa que ocorre na fotoquímica. A primeira é a produção de ATP, que a energia luminosa é absorvida pela planta e transferida sob a forma de energia química para a molécula de ATP. A segunda é a fotólise da água, que é a quebra da água pela energia luminosa. A terceira é a liberação do oxigênio para o meio a partir da quebra da molécula de água. E, por último, a formação de NADPH. Os hidrogênios liberados pela quebra da molécula de água são captados pelo NADP. Vale ressaltar que a energia luminosa utilizada para quebrar moléculas de água, liberar átomos de hidrogênio e oxigênio também é muito importante
porque permite a produção de moléculas de ATP, que é adenosina trifosfato. Essas células vivas, elas trabalham todo o tempo produzindo e quebrando moléculas de ATP, de forma cíclica, ou seja, em forma de um círculo. Na fase química, ocorre 3 etapas: a fixação de CO2 pela molécula de Rubid, a produção de açúcares e a regeneração da RUDP, que é a ribulose difosfato. Sendo assim, a fase química, ela depende da fase fotoquímica, com a liberação de NADPH e o ATP. Dessa forma, consumindo as moléculas produzidas na fase da fotoquímica, a planta consegue fixar o gás carbônico absorvido em compostos orgânicos como a glicose. Na ausência de luz, a quantidade de NADPH e ATP no cloroplasto é zero e a fotossíntese não ocorre. É nesse momento que entra a fase química, aonde utilizará a sua reserva de glicose, o amido, para manter as suas atividades metabólicas e a planta não morrer. Nós vimos que nós precisamos da luz como um fator essencial na fotossíntese. Além desse fator, existem outros que influenciam na reação, como a disponibilidade do gás carbônico e a temperatura. Os organismos autótrofos, ao respirar, eles consomem oxigênio e glicose, produzidos na fotossíntese, e liberam o gás carbônico e água. Entre outras palavras, os produtos da reação fotossintética são utilizados na respiração celular e os produtos da respiração são utilizados na fotossíntese. Sendo assim, nós podemos relacionar a produção de oxigênio e o consumo de gás carbônico como intensidade luminosa. Então, pessoal, nesse capítulo nós estudamos sobre as etapas da fotossíntese, a reação química que ocorre na fotossíntese, as energias que são liberadas, a intensidade da luz. Eu sei que há alguns nomezinhos que vocês podem ficar em dúvida, como adenosina, trifosfato. Qualquer dúvida, deixe no comentário de vocês que eu vou estar respondendo e tirando essas dúvidas de vocês. É só escrever nos comentários com o nome de vocês, que logo em seguida eu vou estar respondendo e sanando todas as dúvidas de vocês. Abraços e boa semana para vocês.